Olá! Esse é o quinto e último vídeo da série O Superfármaco e sua farmacodinâmica. Não esquece de já curtir e compartilhar com todo mundo. Aqui abordaremos os tipos de antagonistas e o famoso índice terapêutico. Vem comigo finalizar o entendimento dos superpoderes de um fármaco. Bom, no quarto vídeo dessa série falamos sobre os agonistas, que ativam receptores biológicos e geram efeitos celulares. Os agonistas possuem eficácia. Já os antagonistas partem do princípio do bloqueio da ativação dos receptores ou do efeito dos agonistas. Nesse contexto, os antagonistas não possuem eficácia. Calma, que logo você vai entender tudo isso. Bom, os antagonistas são classificados de acordo com sua interação com o receptor biológico ou não. Então, nós temos antagonistas de receptor e antagonistas sem receptor. Os antagonistas de receptor podem atuar no mesmo sítio ativo do agonista ou em outro sítio do receptor, chamado alostérico. As forças de ligação com o receptor direcionam a reversibilidade ou irreversibilidade dos antagonistas de receptores. Já os antagonistas que não interage com o receptor biológico é classificado como antagonista químico, quando basicamente bloqueia a interação do agonista com o receptor, impede que o agonista chegue no seu receptor. Um exemplo clássico que temos no nosso corpo são os anticorpos. Estes impedem que patógenos ou alérgenos se liguem aos receptores específicos nas células imunes e gerem uma resposta inflamatória, por exemplo. O outro tipo de antagonista sem receptor é o antagonista fisiológico, que confere efeitos fisiológicos opostos. Um exemplo, nós temos neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso central ou nós temos neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso central. Temos também substâncias que ativam, que promovem a contração de músculo, e nós temos substâncias que relaxam o músculo. Então, esses são exemplos de antagonistas fisiológicos. Bom, falando dos antagonistas de receptor, que se ligam ao sítio ativo do agonista, temos os antagonistas competitivos ou reversível. Quando temos a presença desse tipo de fármaco, observamos uma diminuição da potência do agonista, aqui representado nesse gráfico. Porcentagem do efeito máximo em função da concentração do agonista, a exemplo. Então, a dose do agonista necessária para causar 50% de sua eficácia será maior. Então, nesse contexto, podemos concluir que a probabilidade de ligação ao sítio ativo do receptor está relacionada à quantidade de moléculas, quer seja de agonistas, quer seja de antagonistas, que competirão de fato pela ligação. Então, se tiver mais antagonista no meio, estes impedirão a ativação do receptor. E se tiver mais agonista, o receptor será ativado. Então, você precisa compreender que a competição leva à diminuição da potência do agonista, mas sua eficácia, ou seja, efeito máximo, permanece o mesmo. O que precisará é de uma maior concentração do agonista para chegar a essa eficácia. Já quando temos o antagonista não competitivo, quando este se liga ao sítio ativo do agonista, a irreversibilidade da ligação com o receptor está associada a forças de ligação covalente, por exemplo. Nesse caso, a eficácia do agonista será afetada. Então, independentemente de aumentar a dose do agonista, a concentração do agonista, a força de interação do antagonista não permite que o agonista se ligue ao sítio de ligação com o receptor biológico e este não será ativado. Então, ao observarmos o antagonista alostérico, que se liga a um sítio de ligação diferente do agonista, observamos a mesma resposta, ou seja, a eficácia do agonista ela é diminuída.
pois a via de transdução de sinal intracelular será inibida. Assim, podemos entender que o antagonista de receptor atua inibindo a ativação do receptor biológico e, consequentemente, inibindo a resposta celular a um agonista. Nessa figura, temos o resultado do antagonista competitivo e na linha rosa, onde a gente pode observar que o agonista tem sua eficácia preservada, no entanto, a sua potência é reduzida, precisando de uma maior concentração do fármaco agonista para apresentar a concentração efetiva média de 50%. Já a linha amarela representa o efeito do antagonista não competitivo, cuja eficácia do fármaco agonista ela é alterada, diminuída, ou seja, a ligação dos antagonistas são irreversíveis. E aqui independente se é alostérico ou o antagonista que se liga no mesmo sítio ativo do agonista. Ambos vão ser irreversíveis. Por fim, na jornada da farmacodinâmica, precisamos relembrar o conceito do índice terapêutico, que envolve a dose letal de 50% da população amostral, que no exemplo, porcentagem de indivíduos que respondem. Então, nós temos, em função de uma dose de um fármaco hipotético, nós temos em verde a dose letal, né, que leva à morte, e aqui nós temos a DL50, metade dos indivíduos morreram ao entrar em contato com essa dose do fármaco hipotético, sobre a dose efetiva de 50%. Ou seja, aqui em azul nós temos a dose efetiva de 50%, onde 50% dos indivíduos apresentaram metade do efeito, da eficácia máxima, enfim, do efeito. E aí nós temos a dose efetiva máxima, né, que é os 100%. E aí no índice terapêutico é a dose letal de 50% dividido pela dose efetiva de 50%. Então aqui nós temos um número hipotético. E o que de fato é importante entendermos esse índice terapêutico, norteia a janela terapêutica de um fármaco. Então, quanto maior for o índice terapêutico, maior será a janela terapêutica na farmacologia clínica, ou seja, menos probabilidade de efeitos tóxicos em superdosagens de fármacos. Exemplo, nós temos a varfarina, que é um fármaco que tem um índice, uma janela terapêutica baixa, ou seja, a dose capaz de promover efeitos tóxicos, maléficos, ela se aproxima da dose terapêutica. Já na penicilina, nós temos uma janela terapêutica ampla, ou seja, a dose capaz de promover o efeito terapêutico, ela é distante, né, de uma dose capaz de promover o efeito tóxico. E aí, a segurança, né, da administração de um fármaco com a janela terapêutica ampla, ela é maior do que de um fármaco com a janela terapêutica estreita. Bom, a farmacodinâmica é surpreendente, você concorda? Finalizamos mais uma série da Farmacolândia e caso não tenha se inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber mais conteúdo sobre farmacologia, curtir e compartilhar com todo mundo. Não esquece também que o conhecimento nunca é demais. Até a próxima!